Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de treinamento de desenvolvimento para BIOS UEFI do Estude.com. Meu nome é Rafael Machado, eu vou ser instrutor de vocês nesse treinamento, ok? Espero que vocês tenham lido as instruções que foram enviadas por e-mail com relação a como acessar o Moodle. O usuário e senha de vocês também já está criado lá. E peço que qualquer problema que vocês tenham ou dúvidas que vocês tenham durante as aulas, me enviem pelo fórum ou por e-mail, que eu vou responder o mais rápido possível, ok? Então vamos lá. Nesse nosso primeiro dia de treinamento vai ser um overview, então possivelmente muitas coisas que eu falar vão ficar meio obscuras, mas tudo vai fazer sentido até o final do treinamento, ok? Então não se preocupem com possíveis dúvidas que vocês tenham, mas mesmo assim podem me enviar por e-mail que eu vou esclarecer qualquer dúvida. Então vamos lá. Nessa primeira aula, esses são os tópicos que serão abordados. Vamos entender o que é o Wi-Fi de forma bem superficial, os problemas que o Wi-Fi vai resolver, né? Por que foi necessário criar o Wi-Fi. Em seguida, vamos entender um pouquinho da arquitetura das BIOS Wi-Fi. Vamos entender a especificação Wi-Fi e a especificação PI. E vamos começar a compilar um pouco de código para realmente o treinamento fazer o pessoal entender, né? Porque só fazendo que nós vamos entender certinho. Então, começando, o que são as BIOS, né? BIOS vem de Basic Input and Output System. Então, é o primeiro pedaço de código que vai ser executado quando você liga um determinado sistema, uma plataforma. Essa imagem é a que nós normalmente vemos, né? É um chip, é uma memória, na verdade, que tem um software dentro. E esse software dificilmente ele é alterado, né? Esse é o verdadeiro embarcado, né? Um software que dificilmente é alterado. O problema é que o conceito de BIOS ele é bastante antigo, ele é da década de 60. Então, dentre os problemas que as pessoas, eu digo os fabricantes de sistemas, né, tinham é que é uma tecnologia bem antiga. Então, certamente tinham alguma forma de melhorar. Outro problema com as BIOS que não seguem o Wi-Fi, né, que são as BIOS antigas, é que elas eram inteiramente escritas em assembly. Então, imagine aí um software com, sei lá, 10 mil linhas de código, tudo escrito em assembly. Então, é bem trabalhoso para você dar manutenção no software desses. E tem também o problema que o seu código não podia ultrapassar 1 mega. Isso devido a restrições do modo que o processador é inicializado, vai fazer sentido mais para frente. Mas você não podia elaborar muito o seu código, então, porque você só tinha 1 mega de espaço, independente da sua arquitetura ser 32 ou 64 bits. Como eu já havia falado, um outro problema é a customização bastante trabalhosa, porque o firmware, que é o que a BIOS é, né, um firmware, ele é bastante específico de cada plataforma. Então, se você tem um firmware para um computador e você vai desenvolver um novo computador que vai ter duas portas USB a mais, você vai ter que customizar aquele firmware que você tem para que você consiga habilitar aquelas duas portas USB. E essa customização, considerando um arquivo de 1 mega de assembly, realmente não é uma tarefa muito fácil. E um problema também é que as aplicações não eram portáveis, você não conseguia utilizar grandes partes de código para plataformas diferentes, porque o firmware, vocês vão perceber mais para frente, ele é muito amarrado com a plataforma. Então fica difícil de você reutilizar código. E um problema não muito grave, mas que dependendo do ponto de vista de mercado pode ser grave, é que as aplicações que estavam dentro do firmware elas eram bem pobres na parte visual. Ainda mais hoje em dia que nós temos todos os sistemas visuais, que você corre o dedo na tela e faz uma coisa, gira o celular ou o computador faz outra. Então essa interação visual com o usuário e movimentos também é uma coisa bastante limitada, ou era
bastante limitada com as BIOS antigas. Para resolver todos esses problemas que foram listados e vários outros que certamente existiam, várias empresas se uniram. Esse aqui é um exemplo das empresas que se uniram. Vemos aqui grandes empresas como Microsoft, Phoenix, Apple, Sun, Dell, somente empresas grandes. Elas se uniram para tentar criar um padrão para que o software desenvolvido por uma empresa conseguisse ser executado em uma plataforma desenvolvida por outra. Por exemplo, se você é um fabricante de placas RAID, ok? Você vai ter que desenvolver uma ferramenta para configurar sua placa RAID. E esse software ele vai ter que rodar antes do sistema operacional, porque o sistema operacional vai ser instalado nesses seus HDs previamente configurados. Então, esse software, a chance dele funcionar em qualquer máquina era muito pequena, porque era tudo muito amarrado com a plataforma. Mais para frente vai ter um exemplo que vai ficar bem claro toda essa dependência. Mas o ponto-chave nesse slide é que grandes empresas se juntaram para tentar resolver, para facilitar a vida de quem mexe com o firmware, para conseguir fazer código mais portável, para a customização não ser tão trabalhosa. E da junção dessas empresas, eles criaram o conceito de EFI, né, que é o Extensible Firmware Interface, que é o firmware, ele vai exportar interfaces para que a sua aplicação use. A complexidade da sua aplicação, ela não vai estar na aplicação, ela vai estar dentro do firmware. Tudo que é referente à complexidade da plataforma, eu digo. Você consegue fazer aplicações e a complexidade da plataforma fica dentro do firmware. Assim você consegue fazer aplicações que vão rodar antes do sistema operacional. Mais uma vez, no decorrer do curso, vocês vão conseguir entender melhor isso. O problema é que quando essas empresas se juntaram, não ficou muito claro esse conceito. E começou cada empresa a ir para um lado. E depois de um tempo de sofrimento e trevas, as empresas se juntaram novamente e desenvolveram o UEFI, que é o Unified Extensible Firmware Interface. No momento que o UEFI surgiu, aí sim as coisas começaram a caminhar para o lado certo. Ok? Para entender um pouquinho da evolução do UEFI, tem esse slide aqui. Nós vemos que o UEFI 2.0 surgiu em 2006 e o PI também. Depois vamos explicar certinho o que cada um deles é. E foi evoluindo até que chegou em 2010, já com a versão 2.3 da especificação. O UEFI nada mais é do que uma especificação de quais funções, vamos chamar por enquanto de funções, quais funções o seu firmware deve exportar para que as aplicações usem. Então essa especificação surgiu aqui em 2006 com a versão 2.0. Em 2007 saiu a versão 2.1 da especificação. Em 2008 a versão 2.2 e em 2009 a 2.3. Esse slide está um pouco desatualizado. Hoje, né, no ano de 2015, já existe a versão 2.5 da especificação UEFI. Ok? Especificação porque realmente é um documento PDF. Esse aqui é um exemplo dele. Esse aqui é da versão 2.3.1 da especificação UEFI. E ele só define quais as funções que o seu firmware vai ter que exportar. Ok? Então, para fazer mais sentido, imagine esse slide vai representar bem isso. Você tem aqui de um lado o firmware do seu computador, que é a BIOS. E a partir de agora você pode desenvolver aplicações UEFI que vão chamar funções que essa sua plataforma está exportando
e vão ter o retorno esperado, um retorno padronizado. Então, se você tem uma máquina de um determinado fabricante X, por exemplo, HP, você vai conseguir chamar essa função e vai ter um retorno. Se você pegar esse seu software, essa sua aplicação Wi-Fi, e for rodar em uma outra máquina, por exemplo, da Intel, você vai conseguir ter o mesmo retorno. A chamada vai ser a mesma e o retorno vai ser seguindo uma forma esperada. O que vai ser feito aqui dentro depende de cada fabricante, entendeu? Nesse treinamento nós vamos focar no desenvolvimento de aplicações para interagir com as BIOS Wi-Fi. Essas aplicações elas podem ser executadas antes do sistema operacional, que é o que ocorre, por exemplo, com o bootloader. O bootloader é uma aplicação, no caso dos bootloaders atuais, é uma aplicação Wi-Fi. Além de aplicações Wi-Fi, você também pode desenvolver drivers Wi-Fi. Não é o foco do nosso treinamento, né? Mas é interessante saber, porque, por exemplo, se você tem uma máquina que ela pode ser iniciada pela rede, você tem que ter um driver que vai habilitar essa placa de rede, ok? Então, antigamente você tinha o driver de uma placa de rede para Windows, o driver da mesma placa para Linux e agora tem o driver para Wi-Fi. Ele não é o mesmo código, os fabricantes estão tendo que desenvolver isso, por isso que o mercado precisa de pessoas que saibam Wi-Fi, porque todos os drivers pertinentes, obviamente, estão sendo portados também para a plataforma Wi-Fi. O importante nesse ponto é entender que o firmware vai exportar algumas funções, né, vamos chamar funções por enquanto, que eu posso acessar e eu vou ter um retorno definido por especificação. Então, sempre que eu chamar uma função X, eu vou ter um retorno ABC, entendeu? E esse retorno, o valor dele vai depender do que a minha plataforma faz. Só que eu sei que vai retornar sempre alguma coisa do tipo ABC, ok? Um exemplo dessa evolução pode ser encontrado aqui. Por exemplo, isso aqui é um exemplo do Hello World, ok? Se você for fazer, deixa eu só dar uma ajustada aqui, que ficou meio torto. Se você for fazer um Hello World em Assembly, ele vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Você vai pegar e vai chamar a interrupção 21 de uma determinada plataforma e essa string aqui vai ser jogada na tela, ok? O problema no modelo antigo, que é o que ocorria com os firmwares escritos em assembly, que é esse aqui da esquerda, é exatamente isso aqui, ó. Você tinha que chamar nessa plataforma a interrupção 21 para aí você fazer um print na tela. Agora, se eu quero pegar esse mesmo código e eu quero rodar ele em uma máquina, por exemplo, que tem um processador ARM, a interrupção para eu fazer o print já não vai ser o 21. Eu vou colocar um número aleatório, vai ser a interrupção 10, por exemplo. Então aqui a gente consegue ver toda a dependência de um código assembly na plataforma, ok? Com a invenção do conceito de Wi-Fi, nós não precisamos nos preocupar mais com isso. Esse código aqui, ele utiliza um framework que nós vamos ver depois, né, que é o UDK. Então ele tem o include de Wi-Fi.h. Ele vai ter a função main, não se preocupem com os argumentos por enquanto. Então, agora tem um ponto de entrada. E essa função que faz o print é o output string. E ele recebe uma string como parâmetro. Ok? Então, esse código aqui, eu consigo compilá-lo para várias plataformas diferentes. E desde que a plataforma siga a especificação Wi-Fi, eu sei que vai funcionar. Entendeu? A grande evolução do Wi-Fi, além de segurança e outros pontos que nós vamos ver mais para frente, a grande evolução foi isso, a portabilidade. Você não precisa ficar tão preocupado mais com a plataforma na qual você vai rodar. Se você tiver um compilador para aquela plataforma,
o seu código vai funcionar corretamente. Ok? Outro avanço que ocorreu, além da portabilidade, é que o código ele ficou mais bem dividido. Então aqui nesse slide nós vemos as etapas da inicialização de um firmware, ok? Não se preocupem em entender tudo agora, porque nós vamos repassar por isso várias vezes no decorrer do curso, ok? Então vamos lá. Na hora que você liga o seu computador ou qualquer equipamento que tenha um firmware que segue a especificação Wi-Fi, essas vão ser as etapas que vão ocorrer até que o seu sistema operacional suba. Veja que o seu sistema operacional está rodando só aqui. Então, tudo que tem daqui para trás é baixo nível mesmo. É mais baixo nível do que quando você mexe no kernel do Windows ou do Linux. Não colocando como um ponto de disputa entre os desenvolvedores. O que eu quero dizer é que aqui você tem menos coisas ainda do que aqui. O seu sistema operacional está rodando só nesse momento. Então vejam quanta coisa já aconteceu antes, né? Só para ter um overview sobre cada etapa, né, não ficar tão no escuro, vamos imaginar que na hora que você liga a máquina, é inicializado um pequeno trecho do seu firmware, que eles deram o nome de etapa de SEC, que é Security, ok? No Wi-Fi, só a título de conhecimento, eles têm um conceito de Chain of Trust, que no Wi-Fi também foi evoluído bastante a parte de segurança da BIOS. Então, eu tenho todas essas etapas aqui. Tenho a etapa SEC, PAY, DIXI, BDS, TSL e finalmente Runtime. Na hora que eu inicio uma etapa, eu só vou para a próxima etapa se eu tenho certeza que nada nela foi alterado. Ok? Então, por exemplo, eu iniciei a minha máquina aqui. Eu pego e começo a inicializar meu controlador de memória, descompacto o firmware, jogo na memória RAM. Na hora que eu vou ir para a segunda etapa, antes de fazer isso, eu verifico se nenhum binário daquela segunda etapa foi alterado. Ok? Se nada foi alterado, aí sim eu vou para a próxima etapa. Depois que eu já inicializei todo esse código, eu verifico se os arquivos, se os códigos da próxima etapa não foram alterados. Não serão alterados, aí sim eu vou. Isso resolve grande parte dos problemas de segurança de rootkit, que é quando você alterava códigos de inicialização, entendeu? Então, essa etapa de security, que vai verificar a segurança do seu sistema. Depois tem a etapa PAY, que é Pre-Fi Initialization. Nessa etapa, alguns drivers UEFI são carregados. Por exemplo, driver de chipset, alguns drivers que podem inicializar coisas específicas da placa-mãe e o driver da controladora de memória. Ok? Depois que essa primeira etapa de inicialização do firmware ocorreu, nesse momento a sua plataforma está minimamente inicializada. Só o básico está inicializado. Estando tudo ok, na segunda, ela vai para a terceira etapa, que é a etapa DIXI, que é Driver Execution Environment. Nessa etapa, outros drivers são carregados. Driver de PCI, driver de alguma controladora RAID, driver de alguma placa de rede que possa ser utilizada no ambiente pré-sistema operacional. Ok? Depois que todos os drivers dessa etapa DIXI estão carregados, nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa de Boot Device Select. Isso é aquela telinha que nós vemos quando se aperta F12 e você consegue selecionar qual dispositivo vai ser inicializado. Aquilo também é uma aplicação Wi-Fi. Ok? Depois que você seleciona algum device para ser inicializado, vamos supor que você selecionou um HD e ele tem um bootloader. O bootloader vai entrar nesse momento aqui também e depois passar o controle para o sistema operacional. Então,
O importante agora é perceber que, diferente de antigamente, quando o firmware era uma sequência de assembly bastante extensa, sem divisão alguma, ou pelo menos sem uma divisão definida, agora os firmwares têm etapas. E isso aumenta a segurança, porque você garante que uma etapa só vai continuar se a próxima não for alterada. E você facilita também o desenvolvimento, porque vamos supor que eu tenho uma plataforma, do exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho uma plataforma que tem 4 portas USB. Então, em algum momento nessa etapa Dixie, eu estou carregando meu driver da controladora USB. Agora eu tenho que fazer uma plataforma nova que vai ter 12 portas USB. Eu só vou ter que pegar o meu firmware e alterar um driver dele, que é o driver de USB, e recompilar. Então todo o resto do código ele vai ser reaproveitado. Eu vou conseguir mexer de forma mais modularizada no meu firmware. Ok? Isso facilitou muito para os fabricantes de firmware, né? Por exemplo, a Inside e a American Megatrends. Para eles melhorou bastante porque eles não têm que ficar alterando o firmware inteiro para cada cliente deles. Ok? Então o importante nesse momento é só saber que o firmware, a inicialização dele tem etapas agora. Começa pela SEC, PAY, Dixie, BDS, TSL e Runtime, ao momento que o sistema operacional está rodando. Ok? O nosso treinamento vai se focar em aplicações que rodam nesse pedaço aqui. Ok? No futuro, eu pretendo fazer um treinamento que é na parte de drivers. Mas mesmo assim, o ponto de entrada para conseguir entender é essa parte de Pre-Boot Applications. Ok? Aí, como que a gente faz para desenvolver esse tipo de software, né? Depois que a especificação foi desenvolvida, surgiram alguns frameworks que podem ser utilizados para desenvolver software seguindo aquela especificação. Existe o UDK 2014, que é o que nós vamos utilizar nesse treinamento, e tem um outro que chama GNU-EFI. Esse eu não conheço muito, mas eu sei que o Windows, se não me engano, o Windows 7, na primeira versão dele, o bootloader que eles colocaram lá para ambientes UEFI, ele era desenvolvido usando o GNU-EFI, ok? Nós optamos por utilizar o DK 2014 porque é um projeto bastante ativo, né? Foi desenvolvido pelo pessoal da Intel, a Intel encabeçando esse projeto. Tem grandes empresas que fazem parte desse grupo, que mantém esse código atualizado. Então, como as mesmas empresas que desenvolveram o EFI, o conceito EFI, estão trabalhando com esse framework, que é o UDK 2014, sempre que existe uma atualização na especificação, esse é o primeiro framework a ser atualizado. Ok? Ele é bem, a comunidade é bem ativa também. Nesse momento nós estamos na versão do UDK, que é a versão SP1, que já tem o Service Pack 1, né? Então ele está bem atualizado. E o UDK é dividido em vários diretórios, né? Uma das atividades que vocês vão ter é navegar para os diretórios para dar uma primeira olhada em como as coisas funcionam. Ok? Agora nós vamos para as atividades, que é o momento que o treinamento começa a ficar legal mesmo. A primeira atividade é navegar pelo framework para reconhecer de forma inicial os diretórios, e a segunda é compilar o shell com a ajuda do instrutor. Ok? Vocês vão receber também nos e-mails, para conseguir fazer essas atividades, uma VM. Eu vou passar para vocês o link dessa VM aqui que eu fiz para o VirtualBox. Quem estiver usando plataforma Linux não vai precisar usar essa VM. Porém, quem estiver usando Windows pode usar essa VM, que ela já está com o Linux Mint instalado nela. Ok? Para quem for usar a VM, é só baixar essa VM no link que eu passar para vocês no e-mail. Aí eu vou inicializar o VirtualBox aqui.
só para mostrar para vocês aonde que tem que ir. Só um segundo aqui. Aqui eu já carreguei a minha VM, mas esse arquivinho aqui .ova, ele é uma VM que eu exportei usando o próprio VirtualBox. Então, para importar essa VM aqui, vocês vão vir aqui, instalem o VirtualBox da preferência de vocês, recomendo instalar a última versão. Deixa eu ver qual que é a versão aqui que eu tô. Eu tô na versão 4.3.18. Ela funciona, ok? Então aconselho vocês a instalarem essa versão ou uma mais recente. Para importar essa máquina virtual no VirtualBox de vocês, vocês vão vir aqui em File, Import Appliance, vão no diretório onde vocês baixarem essa VM, ela está aqui no meu desktop. Aí é só dar Next, Next, Finish, ok? Até que ele vai mostrar uma barrinha de progresso, vai levar uns 15, 20 minutos aí para ele montar essa VM. Mas depois disso vocês vão conseguir rodar a VM, ok? Vou deixar ela rodar aqui para vocês verem. Deixa eu fechar esses pop-upzinhos aqui. Aqui eu estou rodando um Might dentro do Might. No caso de vocês, quem estiver usando o Windows vai ter só o Might dentro do Windows, né? Vamos lá, está inicializando. Aqui o usuário é o usuário Study e a senha é UEFI. Ok? Opa, coloquei o usuário errado. Study UEFI. Agora sim. Usuário Study sem Wi-Fi. Deixa eu... Tá inicializando ali. Esse aqui é o usuário e a senha. Usuário Study, senha Wi-Fi. Ok? Nessa VM, vocês vão ter dois scripts aqui. O build udk.sh e o changes.scc.sh. Ok? Eu tenho esses dois arquivos aqui na minha máquina real também, então eu vou fechar a VM e esses dois arquivos vão estar disponíveis para quem for usar o Linux direto lá no Moodle também, ok? Deixa eu desligar a VM aqui e eu vou prosseguir usando a minha máquina real. Deixar aberto aqui no cantinho. Isso aqui é da máquina virtual, ok? Deixa eu até salvar aqui. E vou colocar no Moodle para vocês esse aqui também, ok? Deixa eu ver onde eu tô aqui. Vou entrar na minha pasta de documentos. Estamos na aula 1. Vocês não vão ter todas essas pastas, né? Porque essa aqui é todo o treinamento, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês esses dois scriptzinhos aqui. Eu vou começar pelo change.gcc.sh, ok? Esse arquivinho aqui, esse script que eu fiz, ele é bem simples. Ele só serve para instalar a versão 4.8 do GCC, ok? O DK, ele tem alguns problemas dependendo da versão do GCC que você está utilizando. Então, rodando esse script aqui, você vai instalar a versão 4.8 do GCC, ok?
e vai fazer o seu GCC apontar para a versão 4.8. Porque no Linux, eu acredito que a maioria de vocês já sabe, né? Mas, deixa eu abrir um outro terminal aqui para não ficar perdida a informação. Se você der um ls /user /bin, no Linux você consegue ter várias versões do compilador instalado. Ok? Então aqui na minha máquina, por exemplo, eu tenho 4.4, 4.7, 4.8. Tenho versão dele. Tinha para ARM, mas eu acho que eu já removi já. Mas eu posso ter várias versões do GCC instalado. E para que você use o GCC que você está esperando, você cria um link. Então esse link aqui, que é o user bin GCC, ele está apontando para o meu GCC 4.8. Se eu der um aqui /user /bin /gcc, aqui ó, nós vemos que esse meu link, que é o GCC, na verdade ele está apontando para o GCC 4.8. Então, se vocês quiserem mudar para o GCC 4.6 também, é só mudar esse número aqui, ok? Então esse primeiro script é só para você usar a versão correta do GCC. O segundo script, que é o buildudk.sh, eu não vou explicar ele inteiro agora. A tarefa de vocês é unicamente rodá-lo para ver se vai funcionar corretamente, ok? Esse script, a única parte que vocês vão precisar alterar são essas primeiras linhas aqui, ok? Possivelmente vocês não vão precisar nem alterar isso aqui, mas se alguma hora for necessário alterar, vai ser desses sustenidos para cima que vocês vão alterar. Então eu tenho aqui qual que é o nome da minha pasta de documentos, o caminho no qual o UDK vai ser baixado. Esse script já vai baixar para vocês o UDK, ok? Aí aqui todas essas flags vocês podem deixar como true, ok? Deixa eu mudar aqui. Então mudei tudo aqui as flags para true. Essa primeira flag, ela vai criar uns diretórios iniciais. Essa segunda flag, ela vai instalar todos os pacotes necessários para que funcione o ambiente que nós vamos utilizar. Essa flag vai fazer com que o UDK seja baixado para a máquina de vocês. Vocês têm que estar com a internet conectada, ok? Esse Erase Previous Builds eu coloquei só para caso você recompile, ele realmente recompile, né? Não fique nenhum lixo. O Base Tools vai ser compilado se essa flag estiver setada. No futuro nós vamos entender o que é o Base Tools. Vai buildar o AVMF também, vamos entender mais pra frente. Vai buildar o MD Package também e depois vai rodar o QEMU. Então a tarefa de vocês na verdade é setar o ambiente para que nas próximas aulas nós consigamos fazer tudo, ok? Então baixem esses dois arquivinhos, o change.gcc e o buildudk.sh do Moodle. Quem for usar a VM já está dentro da VM. E executem esses comandos, setem tudo para true e executem esse script, ok? Deixa eu dar um yes aqui com o mesmo nome. Então, para executar no Linux, né, um script, você vai dar um build udk.sh/build. Ele vai pedir a senha de vocês. Opa. Agora sim. No meu caso, ele achou uma atualização aqui que ele vai instalar uma nova versão do Subversion. Vamos lá. Deixa instalar. Ele vai baixar o DK, vai compilar o DK e depois ele vai inicializar o QEMU com uma maquininha virtual do DK, que é o OVMF, ok? Não se preocupem com esses conceitos que nós vamos ver mais para frente também. Deixar ele rodando aqui, preparando para baixar o DK.
Eu vou dar uma pausa aqui, aí na hora que o download terminar eu vou mostrar para vocês, ok? Aqui ao final da compilação vai ser aberta uma telinha do QEMU. Vocês podem ir dando Ctrl C aqui. No final é para vocês terem uma tela igual a essa aqui. Deixa eu minimizar as outras aqui para não confundir. É para ter uma telinha igual a essa aqui, que é rodando uma maquininha virtual do UEFI, que é o conhecido OVMF, que é Open Virtual Machine Firmware. Ok, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para frente nesse carinha aí. Basicamente ele é uma máquina virtual que vai simular um firmware. Tá? Então ele vai abrir de cara o shell do UEFI. O UEFI ele tem um shell básico, dá para você fazer algumas coisas. Ele tem alguns comandos básicos também. Se você colocar traço interrogação, você vai conseguir ver os comandos do shell do UEFI. Mas a gente vai fazer isso mais pra frente também. Então a tarefa de vocês para essa primeira aula é isso: montar o ambiente de vocês, seja usando a maquininha virtual que eu passei para vocês, ou na máquina real rodando os scripts que vão estar no Moodle também. Ok, pessoal? Tendo isso em mãos e tendo o ambiente rodando, aí a tarefinha é navegar pelo framework e começar a dar uma lidinha só, mas bem superficial. Não é para aprofundar nada por enquanto, tá? A parte de aprendizado de desenvolvimento de firmware ela é bem lenta, então não adianta ficar querendo engolir conteúdo que não vai absorver nada. Então, vai bem tranquilo e qualquer dúvida vocês vão me acionando por e-mail ou pelo fórum, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. E nos vemos na próxima semana aí com a correção desses exercícios. Eu vou fazer um videozinho com essa parte da navegação, explicando os diretórios lá, ok? E a compilação a gente vai fazer no decorrer do curso, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre esse arquivinho target.txt no vídeo também, ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos aprender a utilizar o shell, vamos fazer uns scriptzinhos lá e algumas atividades na parte do shell mesmo, ok? Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na semana que vem. Tchau.